Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro, nesta terça-feira gorda, ainda sou do tempo que se chamava assim, dia 13 de fevereiro. No 13 de fevereiro, em 1945, a guerra já estava terminando, os aliados já tinham entrado na Alemanha, começou um bombardeio aéreo promovido pelos americanos e ingleses sobre Dresden, a Florença do Elba. Eu ainda mencionei isso hoje de manhã de passagem, num vivo na Rádio Guaíba. Mataram 22 mil pessoas, absolutamente desnecessário. Destruição apenas para mostrar para Stalin o quanto poderiam ser violentos os americanos e ingleses, ou ruins. Não tinha nada, só ferido em um hospital. Não era alvo nem estratégico, nem tático. Não havia tropas alemãs em Dresden. Eu estive lá mais de uma vez. Dresden merece mais de uma visita. É realmente a Florença do Elba. Reconstruíram tudo, literalmente pedra por pedra. Os soviéticos deixaram a igreja de Santa Maria com a torre no chão para mostrar a maldade do bombardeio. Agora ela está no lugar de novo. A ópera totalmente construída, as pontes reconstruídas, a galeria de pintura está lá, com obras de Rafael, aquelas obras que os alemães roubaram dos franceses e os soviéticos roubaram dos alemães, mas não tiveram coragem de levar para Moscou e deixaram em Dresden, que era a Alemanha comunista, né? A Alemanha sob a influência da União Soviética. Na primeira vez que eu fui, eu achei muita graça das estradas que vinham, de repente, iam em direção a uma casa e desviavam da casa porque era um comissário do Partido Comunista. Não, a casa não podia sair, a estrada tinha que desviar, né? Casas com as janelas fechadas com tijolo para caber mais gente nos quartos, nos beliches, né? A janela atrapalhava, não podia ter um beliche ali. E o McDonald's, que recém tinha chegado, fila extensa, eles não conseguiam fazer o sanduíche rapidamente, nem dar troco no caixa, e eram alemães. Eu fiquei na fila desse McDonald's para ver funcionando. E um motorista de um ônibus de turismo que falava com os passageiros e tal, estava perguntando quem é brasileiro, quem é o americano, quem é francês e tal. E aí ele perguntou para os passageiros, e vocês sabem de onde eu sou? Né? Ninguém acertou, ele disse, eu sou de Bonn, porque do lado de cada Alemanha não encontraram nenhum alemão que conseguisse dirigir e falar ao microfone ao mesmo tempo. E o Hitler fazia propaganda da raça superior. Então essa que se achava a raça superior, em poucos anos de domínio comunista, caiu lá embaixo, sem saber dirigir, falar ao microfone, sem saber dar troco no caixa do McDonald's. É isso. 13 de fevereiro começou o bombardeio. Eu imagino a consciência dos pilotos americanos e ingleses que fizeram isso. Obedecendo ordens superiores, não tinha como, né? Em plena guerra, recusar-se é sujeito até a pelotão de fuzilamento. Então, não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, minha gente, está começando, aliás, está terminando o Carnaval, começa a Quaresma, né? Assim que terminar tudo do Carnaval, o Congresso reabre. E eu lamento constatar, pela conversa com as pessoas comuns, a descrença nos políticos. Mais exatamente nos presidentes das duas casas. Um que saiu numa escola de samba, se não me engano, no Rio de Janeiro,
uma homenagem, parece que homenageava o estado dele, Alagoas, Arthur Lira, e outro que acho que está em outra galáxia, muito distante do Brasil, né? Essa descrença, principalmente nos jovens. Eu estava vendo, inclusive, o Estadão citou hoje no seu editorial uma pesquisa da Open Society Foundation em 30 países. Pessoas jovens de 18 aos 35 anos, eleitores, cidadãos, né? Só 57% declaram que preferem a democracia a qualquer outro sistema de governo ou a qualquer outro regime. É impressionante. Só 57%, está quase a metade. É desilusão, descrença nos políticos em geral. Ou seja, não é só aqui no Brasil, não. A Europa, eu sinto bastante isso, nos Estados Unidos também agora. Bom, mais política, o ex-presidente Bolsonaro fez um apelo, pôs nas redes sociais ontem à noite um convite para o dia 25, domingo, último domingo de fevereiro, às 15 horas, 3 horas da tarde, na Avenida Paulista, um encontro com seus apoiadores. Pediu que fossem de camisa verde e amarela e que não levassem nenhuma faixa contra alguém, contra pessoas ou contra nada, né? E que ele ia defender o Estado democrático de direito e fazer uma defesa dele próprio ante os últimos acontecimentos, que seria, enfim, seria isso. E a mulher dele, a ex-primeira-dama, Michele, que iria embarcar para os Estados Unidos, tinha uma série de compromissos em igrejas e encontros com mulheres. Na Flórida, Orlando e uma cidade da praia, do litoral. Depois na Geórgia, em Atlanta. Depois em Massachusetts, em Boston. Ia ficar a semana toda, mas avisou que não vai. Ela não disse por quê, mas eu imagino que é para evitar fofoca, né? Para dizer que ela está fugindo ou que ela vai mexer em contas bancárias no exterior, algo assim, né? Então ela preferiu não ir, e talvez esteja na Avenida Paulista no dia 25, domingo. Bom, o presidente Lula, por sua vez, foi para o Egito. Só para lembrar, né, ainda tem lá 19 brasileiros na faixa de Gaza, fora os parentes deles. O Brasil já trouxe lá da faixa de Gaza 147 pessoas, brasileiros e não brasileiros. E, a propósito, Milei esteve em Israel e dias depois de ele ter saído de Israel, as forças de defesa de Israel liberaram os 2 argentinos que estavam reféns. Um de 60 anos e outro de 70 anos. Tem um refém brasileiro ainda lá, né? Não sei se o presidente Lula vai se preocupar com ele, é o Michel Nissenbaum. Está com 59 anos, ele nasceu em Niterói. Esses reféns foram sequestrados pelo Hamas naquela ação, aquele morticínio do dia 7 de outubro. Bom, eu falei nas ações sobre as quais Bolsonaro pretende falar na Avenida Paulista. O ministro Marco Aurélio, que foi ministro do Supremo, foi presidente da Justiça Eleitoral, do Supremo, né? Numa entrevista ele criticou o assodamento desses mandados de busca e apreensão, dizendo que a polícia entrando na casa das pessoas, as pessoas ficam marcadas por isso, né? E que tem que se considerar a presunção de inocência, só tendo provas fortes para fazer uma coisa
uma coisa dessas que marca a pessoa para o resto da vida. Bom, o que mais que temos hoje aqui? Dengue, né? O Distrito Federal tá na frente. Já são... Está dando aí talvez 400 mortes, porque confirma-se 75 mortes, mas estão pesquisando outras mortes para saber a causa. Já passou de 500 mil de pessoas. Minas Gerais, São Paulo e Paraná, além do Distrito Federal, os mais atingidos. É aquela história de deixar entulho, deixar pneu descartado, esperando pelo mosquito, né? São criadouros de mosquito. Eu vivo defendendo a língua portuguesa, que faz parte da nacionalidade. É o território, né? A língua, são importantes para formar uma nacionalidade. E os costumes. Pela primeira vez, a língua portuguesa entrou na Constituição brasileira, na atual Constituição, é o artigo 13. E eu achei muita graça hoje, eu vi um artigo de um professor da Universidade Federal aqui de Brasília. Ele escreve que o fulano forasteiro na política. Aí ele explica que forasteiro, põe entre aspas, é um outsider. Eu disse assim, eu não acredito que a gente tem que usar uma palavra inglesa para explicar uma palavra na nossa língua. E de um modo geral, a observação que eu faço, né, que eu passei por normas de redação muito rígidas no grande jornal que eu trabalhei, na grande televisão que eu trabalhei, muito rígidas, né? Marcação diária. Parece que não existe mais isso. Está um horror. Está um horror. Hoje eu vi lá eu não sei o que por conta de, né? Não era da conta de ninguém, era por causa de alguma coisa, né? Isso aí é no dia a dia, né? Mas, enfim, são os métodos de ensino aí da língua portuguesa. Estamos perdendo uma identidade, que é a língua, que tem que ser igual. Todos usarmos a mesma língua para que nos comuniquemos sem ruído na comunicação. De Brasília, Alexandre Garcia.